dia, boa tarde ou boa noite. Segunda parte do conteúdo de Ingrid, que eu não achei difícil, viu? Eu achei bem de buenas. Quando ele tava estrinchado, né? Porque na aula mesmo eu tava entendendo nada. Mas enfim, esse é o segundo slide, que é título executivo, competência, suspensão e extinção, da aula do dia 26/2. Título executivo é um documento que comprova e permite que o credor possa cobrar aquela dívida, aquele serviço para com o devedor. A execução é a força do Estado para garantir o cumprimento da obrigação em benefício do credor contra o patrimônio do devedor. E como mencionei no vídeo anterior, no caso de pensão alimentícia, que pode afetar a liberdade de ir e vir do devedor, né? Que se for pensão alimentícia, pode ser que possa afetar a sua... Pode ser não, né? Pode afetar... pode ser. Que tanto ele pode pagar as pensões, como pode afetar a sua liberdade de ir e vir. Enfim. Ao título executivo deve seguir as formalidades e o conteúdo que a lei exige, porque se não for feito como deve ser feito, contendo quem deve, a quem se deve, o que se deve, não tem como cobrar, não tem como provar que aquilo lhe é devido, né? A fim de possibilitar que o seu portador utilize as vias de um processo de execução, ou seja, exigir o seu direito através de um cumprimento, né, de uma sentença daquilo que lhe é devido, do que é seu. Ignorem as vozes de fundo, falando de comida. Estou com gente em casa já, né? Mamãe e papai. Enfim. Aí, portanto, o título executivo, o título é a base para o processo de execução. Sem título, eu não provo que me deve ou que me devem. Então, não tem como executar, né? Porque não tem como eu provar. E não deixa que o devedor pague mais do que deve ou o credor receba menos do que é devido. O título traz precisão, limites e objetivos, sendo suficiente para o credor buscar o que é seu. Minhas observações já são muito explicadinhas e vocês vão ver num ponto aqui que realmente vai dar certo. Nós temos no slide de Ingrid falando sobre uma eficácia abstrata. O que é essa eficácia, né? A eficácia abstrata do título executivo é a característica que permite a sua execução, independentemente da existência do direito material que ele contém. Sim, meu filho, o que é isso? Atuar a norma mesmo contra a vontade do executado. Ou seja, eu tenho um título e eu comprovo que ele está me devendo. Adianta ele dizer não tô? Adianta ele dizer não quero pagar? Não adianta, porque daí eu vou lá e consigo executar, né? Consigo uma decisão judicial para que aquele título seja cumprido com a obrigação, haja um adimplemento. Eu não quero pagar. O juiz vai lá e penhora as coisas dele, vende e me paga o que me deve e devolve. Se for a mais, o bem, me paga, me dá meu dinheirinho e devolve o resto a ele. Simples assim. No título executivo, nós temos tipicidade, que é a necessidade de previsão legal, ou seja, quando é que aquele título venceria, para que eu possa dizer que eu fui enganada, né, que o devedor não quis me pagar. A vinculação, que o título é absoluto, e a declinabilidade, que deduz a pretensão pela via cognitiva para a obtenção no título executivo judicial. Eu vou explicar melhor mais pra frente esses pontinhos, né? Mas tudo bem. Quais são os requisitos previstos em lei, né? Para que nós consigamos provar que aquele título que nós temos um título, né? Que ele foi feito de acordo com o que a lei exige, para que a gente possa realmente cobrar. O título deve ser um documento escrito, deve ser líquido, ou seja, deve ter quanto ou que se deve, por exemplo, tem um documento que diz
que o devedor me deve uma prestação de serviço, né? Ou que ele me deve X reais. Ou seja, nós temos um líquido, um valor ou o que ele deve. Deve ser certo, contendo o sujeito ativo e passivo, ou seja, o credor e o devedor. A obrigação, que seria de pagar ou de prestar algum serviço ou de dar alguma coisa. E a identificação do direito. E deve ser exigível com o vencimento e o trânsito em julgado. Ou o trânsito em julgado. Se eu tenho um vencimento, eu posso cobrar aquele título, porque eu tenha um prazo para que o devedor me pagasse. Trânsito em julgado, que aí a gente já entra com um processo de execução, né? Ou a inexistência do efeito suspensivo, por exemplo, se não houver suspensão do título judicial, ou a ausência de termo ou condição. Execução com mais de um título é possível. Eu posso juntar mais de um título de execução? Posso, desde que seja o mesmo credor, o mesmo devedor, o mesmo procedimento e o juiz seja competente para todos os títulos. O que é que isso quer dizer? Eu não posso acumular os títulos, se as obrigações são diferentes. Eu tenho o título de X e eu tenho 2 títulos para com X. X, em um dos títulos, me deve R$5.000 e no outro ele me deve uma prestação de serviço. Eu não posso juntar os dois porque são obrigações diferentes. Uma é a obrigação de pagar e a outra é a obrigação de fazer. Então, não posso juntar. Tem que ser diferentes, processos diferentes. E nem os títulos que são de natureza diferente. Ou seja, eu tenho um título judicial e o outro extrajudicial. Então, não dá para juntar também. Deve haver uma compatibilidade entre eles. Eu tenho 2 títulos para com X. Num ele me deve R$5.000, no outro ele me deve 3. Então, tem uma compatibilidade. Todos são de pagar. Todos são para com o mesmo credor, para com o mesmo devedor, no caso eu. Sim, então há uma compatibilidade e eu posso juntar os dois e exigir os dois. Responsabilidade patrimonial é aquele princípio que eu já falei para vocês, que atinge o patrimônio do devedor, com exceção da pensão alimentícia, né, da dívida de alimentos, sendo a única possibilidade de prisão civil. Quando se fala de bens, são os presentes e os futuros, ou seja, até que consiga pagar, quitar a dívida. Artigo 789 do CPC. Patrimônio é com valor pecuniário, ou seja, valor econômico, e nós temos os patrimônios impenhoráveis que estão presentes, como eu falei também no vídeo anterior, sobre o artigo 833 do CPC. Agora é a parte mais chatinha, que fala sobre competência para execução, quem pode julgar, quem pode falar e tudo mais. Eu vou ler as minhas anotações porque elas são bem extensas e bem explicadinhas. Porque, ó, tá até com as setinhas. Aí eu vou mostrando a vocês certinho. E dizendo as páginas dos slides. Vamos lá. Competência. Artigo 516 do CPC. Deve ser feita pelo juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Ou seja, quem tem competência para julgar aquilo para executar, né, é o juiz de primeiro grau. O primeiro grau de jurisdição ali. Feito para tribunais nas causas de sua competência originária. E o que é competência originária? São os primeiros juízes, o primeiro juiz ou o primeiro tribunal que analisou a causa. Juiz fulano analisou a causa, então ele vai continuar na execução, vai continuar seguindo o processo. Aí, isso quer dizer que, ou seja, feito para tribunais nas causas de sua competência originária. Isso quer dizer que, mesmo que a execução tenha iniciado em outro âmbito, ainda deverá passar pela justiça civil. Ou seja, eu no meu contratozinho lá, estava dizendo que quem ia decidir como seriam as coisas seria um árbitro. O árbitro decidiu que fulaninho me deve X reais, mas fulaninho está querendo me pagar.
O que eu vou fazer? Entrar numa justiça civil. Tenho que entrar numa justiça civil para que haja uma decisão, né, uma homologação do juízo e que ele possa pedir a execução daquilo que o árbitro decidiu, como se o caso tivesse sido iniciado nela desde o início. Aí, no slide 10, nós temos dizendo as competências que quando eu li, eu buguei, que diz em relação a quê? Competência do artigo 516, execução de competência originária, seja pelo tribunal, ou seja, o que eu já expliquei, né? Competência para execução no primeiro grau, quando a sentença foi produzida no cível e quando não foi produzida. Eu buguei. Aí quer dizer que, na primeira opção, competência para execução em primeiro grau quando a sentença foi produzida no cível, ou seja, se estava na justiça comum, né, na justiça cível, vai continuar a execução dela. O juiz pede a execução e faz tudo certinho. Mas na segunda hipótese é a competência para execução do primeiro grau. A competência é do juiz de primeiro grau, quando a sentença não foi produzida no cível. O que isso quer dizer? Mãe me chama para comer. Enfim, mas eu vou terminar aqui. Nós fomos lá, foi julgado na primeira instância, por exemplo. Não, calma. O negócio começou em outro lugar. Eu já pulei para outra explicação. A setinha. Enfim, nós começamos em outro lugar, que foi como o exemplo da arbitragem. A arbitragem decidiu que fulaninho deve me pagar 30 mil reais, por exemplo. Então, ele não quer me pagar, a gente vem pro cível, o juiz homologa e pede a execução no juiz de primeiro grau. Quem tem a competência é o juiz de primeiro grau, a juiz de primeira instância, que pede a execução, porque ele tem mais poder sobre penhora, sobre outros fatos. Então, a gente vem, se foi em outro âmbito, né? Se nós começamos um extrajudicial, por exemplo, ou foi de outra área, e a gente precisa de uma execução, a gente traz para o civil e faz para que só haja uma homologação do juízo e peça-se a execução. Aí nós temos assim: nenhum tribunal tem competência para executar uma decisão quando apenas teve contato com a causa em rede recursal. Sim. E o que é isso? Vamos lá. Foi julgado em primeira instância. Estava lá no juiz de primeira instância, ele disse que me tem que pagar X reais. O devedor não concordou e entrou com recurso. A turma que recebe é o TJ do Estado. O TJ vai ser essa sede recursal. Então, nós vamos lá. Ó a explicação. A minha tá aqui. Foi julgado em primeira instância, o réu não concordou e recorreu ao caso misericórdia, minha leitura, e recorreu. O caso sobe para o TJ do Estado, que no caso será a turma recursal, porque recebe o recurso. Lá, o STJ pode confirmar essa sentença anterior ou pode dizer, por exemplo, o meu devedor foi condenado a me pagar 30 mil reais. Chegou lá na turma recursal, ou seja, no TJ do Estado, e ele disse, não, só é 10, viu? Eu avaliei aqui, só é 10. Beleza, ele pode fazer essas duas hipóteses. Ou ainda dizer que não há dívida mais, porque o réu conseguiu provar que já não me devia mais, entendeu? Aí, ó, lá pode confirmar a sentença de primeira instância ou não, podendo diminuir o valor, que daí depois eu explico sobre essa terceira hipótese. Nesses casos, será levada em consideração a decisão do TJ. A decisão do TJ é a última decisão, ou seja, é a que vai ser levada em consideração.
A autora retorna para a primeira instância e pede a execução de acordo com a decisão final, que no caso é a decisão do TJ. Mas ela volta para a primeira instância por quê? Porque, como eu já disse, só quem pode executar quem pode pedir a execução é a primeira instância. Se há vícios no processo, aí, vamos lá. Se há vícios no processo, por exemplo, chegou lá no TJ e ele disse, não, peraí, tem alguma coisa errada. Vamos refazer o processo a partir daqui, porque nós temos um vício, tem algum erro aqui. Então, volta para a fase anterior a que teve o vício e corre como se nada tivesse acontecido, se aquela parte do processo tivesse sido anulada. Se o TJ decide que o réu não deve mais nada ao credor, este perde a ação e não há mais o que executar, ou seja, não tem mais o que cobrar se o TJ decidir que não tem mais o que ser pago. Então, nós temos as três hipóteses. TJ confirma ou TJ diminui o valor, volta para a primeira instância e executa na primeira instância, porque só este tem o poder de executar. E na terceira hipótese, não deve mais nada, extingue o processo. Meu Jesus, vai dar 20 minutos de vídeo de novo, mas tudo bem. Sentença, aí o 4zinho. Sentença anulada, extingue processo. Sentença decidiu que tem algum vício no processo, volta para a primeira instância e segue o processo de acordo com o que antes do vício. TJ diz que o réu não deve mais nada, réu vence o processo e nada é feito, né? Extingue o processo. TJ reduz a condenação, execução pelo valor novo na primeira instância. TJ confirma a sentença da primeira instância, execução normal e segue o baile na primeira instância. Tribunal pode delegar atos executivos, muitas vezes pela dificuldade, portanto, pela dificuldade de executar. Às vezes o réu mora em outro lugar. Portanto, é possível delegar para órgão inferior. Execução será de primeira instância, exceto quando processar novo domicílio do devedor, onde este estiver bens penhoráveis. Sentença prolada em juízo fora, né, do juízo cível. A execução é traditada para o juízo cível, ou seja, aquilo que eu expliquei de trazer para o juiz homologar e fazer a execução. Execução provisória é quando tudo pode mudar. Não rolou o trânsito em julgado ainda e o réu ainda pode recorrer, mas o credor pode tomar medidas que possam garantir o seu direito futuro, ou seja, ainda pode haver um recurso, mas para garantir que o credor receba, ele pode pedir a penhora daquelas coisas, então é uma execução provisória. Tudo pode mudar, o réu pode ganhar e tudo pode ser revertido. Então, execução provisória da sentença é a execução quando se ainda cabe recurso e começa a cobrar antes dessa sentença transitar em julgado, ou seja, da decisão definitiva. A execução continua quando há o recurso, se não houver uma suspensão automática, que pode ser uma penhora, um depósito em juízo, mas o autor está ciente de que pode ter que devolver tudo o que receber durante essa execução provisória. Como decidiu o fórum, está bem explicadinho na página 15 do slide 2, e essa suspensão também está na página 17 do slide 2, porque está bem explicadinho, eu não vou entrar muito no contexto. Na verdade, eu só vou trazer a suspensão, porque daí, né, nós temos 4 hipóteses. A necessária, que acontece com o falecimento de uma das partes, pedido de recuperação judicial, se for para com a empresa, ou decisão de outro processo que possa influenciar neste. A voluntária, tá rolando um acordozinho assim extrajudicial e as partes decidem pedir pela suspensão e embargos do devedor. O devedor foi lá, fez um embargos de execução e embargos à execução e o processo é suspenso até que seja julgado. E a inexistência de bens impenhoráveis, que nesse caso o juiz pode pedir a suspensão de até 1 ano. Se nada for encontrado, o processo pode ser arquivado. E na extinção, quando diz que no 4º ponto, quando ocorre a prescrição intercorrente, que é a mesma coisa que acontece no processo
Não, enfim, que pode ocorrer a prescrição intercorrente, que o processo morre por inatividade, que é a mesma coisa, pronto, lembrei, é a mesma coisa que acontece nessa inexistência de bens. Se não há bens, não há como fazer a execução, o processo pode morrer por ali. Então, são essas observações em relação à suspensão da extinção, só olhar o slide 15 e 17 a partir daí, que tá tudo bem explicadinho. O próximo vem já já.